Senhor, que amor é este que tem nos resgatado da vossa vã maneira de viver, tem nos colocado em lugares celestial e a nossa vida tem sido mudada, Pai. Não andamos mais em direção ao mundo, mas estamos caminhando rumo à glória eterna. Quando um dia, ó Pai, nos encontraremos com o Senhor, nos encontraremos com os nossos irmãos de todas as eras que viveram por essa palavra, Pai. Ó Deus, hoje somos poucos, mas um dia, ó Deus, seremos em milhares e milhares, todos cantando: fui perdido, mas fui achado. Foi a graça do Senhor que nos redimiu, Pai. Fortaleça cada um de nós, que a graça do Senhor possa, ó Deus, operar na vida de todos os teus filhos, renovando cada dia mais o amor pelas coisas do Senhor. Receba nosso louvor e agora nos abençoe no momento, ó Deus, que meditaremos na tua palavra. Pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Graças a Deus, que as bênçãos, as ricas bênçãos do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, a parábola do trigo e do joio. Falamos ontem ali em Ronda Alta, e eu penso que será na mesma linha que estávamos conversando com os irmãos e os jovens há pouco. Mateus capítulo 13, versículo 24. Eu estou feliz de poder ver cada um de vocês aqui e contente também de ver a irmã Alice tocando, e continue trazendo o violão todos os domingos quando você vier. E a nossa prioridade para o ano que vem vai ser comprar um violão para a igreja aqui, para deixar, para você tocar, e o carrom ali para Barra Funda. E vamos, no decorrer, se Deus nos der vida, né, até o ano que vem, que já está aí, vamos comprar, vamos investir para as coisas de Deus e cada dia mais nos envolver com as coisas de Deus. Fico feliz em ver nosso povinho, alguns ali de Barra Funda, que vieram. Como é bom, né, nos reunir. E não esquecendo, né, que dia 30, né? 31. 31 para dia 1º nós teremos a nossa vigília aqui em Sarandi dessa vez. Traga o seu hino especial e para cantar, e também, antes que eu esqueça, né, segurar vocês um pouquinho de pé, eu tinha falado que se pretendia que os nossos jovens irmãos que desejassem ensaiassem um hino hoje, que não foi possível, mas vamos conversando, irmão Ezequiel, e temos que dar uma boa passada. Eu quero ver aqueles que desejam, quer dizer, o nosso grupinho, né? Aqueles que desejam cantar uns hinos especial na nossa reunião, do dia 17, 18, 19, vocês conversem com o irmão Ezequiel, e aí vamos conciliar quando a irmã Dorcas puder estar, né, para nós ensaiar. Então, nós temos ainda 30 dias, 30 e poucos dias, né, para a reunião. Mas vamos ensaiar. Vocês concordam? Vamos cantar alguns hinos especiais em conjunto, né, aqueles que desejam, e também individual. Amém? Vamos ler então a escritura que citamos, que diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio
no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Oremos. Santo Deus, como somos felizes e agradecidos por estar na Tua presença, reunido com os Teus filhos. Seja conosco em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero meditar com vocês sobre essa parábola do joio e do trigo e o que isso representa, né? E quem são esses semeador? Quem é o pai de família que semeou a boa semente? Porém, depois veio o inimigo e semeou o joio. Vamos dizer, o inso, vamos dizer assim, o mal, a doença, a enfermidade, o pecado. Esse nós sabemos que é Satanás, que semeou o joio no meio do trigo que o nosso pai de família, nosso Deus, havia semeado o trigo nesse mesmo campo. E aí nós vamos meditando e vamos vendo, irmãos, que desde o princípio essas duas sementes vêm crescendo paralelamente, né? Quer dizer, crescendo junto. No início nós vemos os filhos de Deus tipificado em 7, como também os filhos dos homens, né? Os tipificado em Caim. E desde o princípio nós vemos então Abel oferecendo um sacrifício a Deus de acordo com a sua palavra, de acordo com o molde que o próprio Deus já tinha feito, não é? Quando Adão e Eva pecaram, Deus, a Bíblia diz, fez roupas, né? Cobertura das peles do animal. Deus vestiu os seus filhos com a pele de um animal, sabendo então que o próprio Deus sacrificou um animal para vestir os seus filhos. Naturalmente, né? Mostrando que um dia o Filho de Deus seria sacrificado por nós para nos vestir espiritualmente. E aí vemos que Abel ofereceu esse sacrifício, como eu disse, de acordo com o molde de Deus. Mas Caim, como a Bíblia diz, que ele era filho do maligno, por isso ele matou seu irmão. Ele fez também um culto, ele fez também um altar, mas não de acordo com o molde de Deus, e Deus não aceitou. Então, irmão Brana, na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, ele pinta um quadro como que Caim, né, foi oferecer, quer dizer, um culto a Deus, da forma que hoje muitas pessoas vêm também fazer um culto, fazer uma religião, servir uma religião. Eu vou cultuar a Deus, eu vou na igreja fazer um altar a Deus de acordo com as suas ideias.
E assim como Deus não aceitou o culto de Caim, também ele não aceita nada que não venha de acordo com a sua palavra. Eu vou fazer um altar, eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer um culto, e Deus tem que aceitar, que receber. Nós sabemos que não é dessa forma. Então tudo nós vemos que nos mostra, né? Hoje, tudo o que temos hoje começou lá no passado. E de início nós vemos, irmãos, as duas sementes se destacando pela sua forma, vamos dizer, pela sua fisionomia, e era possível saber quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens. E a Bíblia diz que os filhos de Deus foram pessoas simples, lavradores, vamos dizer, não eram pessoas de destaque, mas eles eram filhos de Deus. E eles estavam seguindo o modelo de Deus. Já por outra parte, os filhos dos homens foram pessoas inteligentes, foram pessoas que desenvolveram instrumentos musicais. Vemos Nimrod construindo uma torre para alcançar a Deus, para fugir do dilúvio, caso viesse de novo, né? E Deus o confundiu as línguas ali. Então, foi-se, né, irmãos, crescendo essas duas sementes, a que o pai de família semeou e o que o inimigo semeou. Até que a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposa, e a terra encheu-se de violência. E aí então Deus disse: me arrependo de ter feito homem. E chamou a Noé e a sua família e disse: construa uma arca, porque eu vou destruir toda a alma vivente. Você imagina a violência que tinha naquele tempo, com essa mistura, com essa hibridização, e tendo como cabeça Satanás. E então aí nós vemos, irmãos, as sementes vindo até Noé. Mas logo na frente nós vemos Abraão, de novo, seguindo os moldes de Deus. Aquilo que Adão fez, aquilo que Deus fez, aquilo que os santos do passado fizeram, que Abel fez, Noé também, né? Agora nós vemos nascendo ali uma geração de um homem que deu ouvido para Deus, Abraão. Quando Deus o chama da terra dos caldeus, lá de Ur dos caldeus, né? E Deus chama e diz: Abraão, venha andar comigo, que eu te farei uma grande nação. De ti sairão povos, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia também diz: e todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aí é onde eu falo de nós buscar em Deus para ter como eu quero dizer assim, esse discernimento, essa sensibilidade, é isso que eu queria dizer, para poder compreender e identificar quando é Deus. Há pessoas, o mundo religioso, muito deles, até esses dias alguém me fez uma pergunta, acho para ver qual era a minha resposta. Quem eu achava que era, né? Um denominacional. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, e os filhos de Deus eram anjos. E muitos creem assim. Vocês sabem, né? Que creem que eram os anjos que desceu e teve relação com as filhas dos homens, e então a terra acabou se tornando violência, se encheu de violência. Não tem sentido nenhum.
anjo descer e falar, não, mas nós, pela graça de Deus, pela revelação da palavra de Deus, não que somos melhor, mas porque Deus teve misericórdia de nós sabemos bem como foi. Foi o mesmo padrão quando o profeta Balaão, não podendo amaldiçoar Israel, e então ele trouxe aquela doutrina que Jesus fala em Apocalipse, que era para se livrar, se cuidar da doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a fazer com que os filhos de Israel comessem do sacrifício e se prostituíssem, o sacrifício aos ídolos, né? Incitou. E aí vemos então que isso fez Balaão. O mesmo padrão lá atrás, que os filhos de Deus, como disse, viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. E então Balaão veio e pregou ali para eles, não, nós somos irmãos. E na verdade eles tinham um parentesco, não é? Eles eram primos, mas eles não eram irmãos na questão da promessa, porque a promessa de Deus estava em Isaque. A promessa que Deus deu a Abraão, que ele possuiria as portas dos seus inimigos, estava em Isaque. E então, foi quando o povo de Israel se achegou às moabitas, tiveram um verdadeiro carnaval, se prostituíram, comeram dos ídolos, e a ira de Deus veio e matou, se não me falha a memória, 22 mil deles. Então veja que não há como hibridar a semente de Deus com o mundo. Deus não hibridiza nada. Deus, ele é original. Amém. E aí, irmãos, nós vemos começando ali em Abraão, como citei. E aí chegamos a Jesus. Quando Jesus, o nosso Pai, o nosso semeador, nos introduz a mensagem da graça. E aí foi semeado esse grão original, lá no princípio, lá em Pentecostes. Como também o inimigo, você veja como as parábolas de Deus, elas fecham, né? Como uma luva. Também o inimigo semeou no mesmo campo da igreja o joio, a mentira, a hibridização. E o mundo religioso não é nada mais, nada menos do que a hibridização. E Deus não está na hibridização. Tudo que não é original não faz parte de Deus. E o mundo, ali em Nicéia, eles misturaram o paganismo, misturaram as mentiras do diabo com o cristianismo. Mas Deus seguiu com a semente original. Embora em muitos tempos ficou, vamos dizer, ralo a semente original, mas tinha. Olhando lá, voltando lá no tempo de Elias, quando de novo houve uma hibridização da doutrina de Jezabel, do paganismo, dos deuses pagãos, com Israel. De novo houve isso. E a semente híbrida, a semente do diabo, perseguia a semente original, que era o povo de Israel. Mas houve aqueles, Obadias, creio que foi, que falou para Elias, eu temo o Senhor. E eu protegi 100 profetas do Senhor, escondi, protegi da mão de Jezabel, escondi eles em 2 covas, de 50 em 50, e os alimentei. Embora Elias chegou a pensar, que ele estava sozinho, mas havia esses homens que haviam escapado, havia um Obadias,
havia os homens que ele tinha escondido, que ele tinha protegido, havia um Eliseu em algum lugar, cuidando dos seus afazeres, havia um Micaías também em algum lugar, mas nesse ponto Elias disse: Senhor, mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e ainda querem tirar a minha vida. Deus disse: não, Elias, eu ainda tenho 7.000, que não se dobraram, e que não beijaram a estátua de Baal. E aí nós vemos, irmãos, a semente original passando pelas eras. Uma semente, como eu disse, não hibridizada, não misturada com o pecado, não misturada com o sistema religioso, que virou, na verdade, casas de associação, que virou algo que eles vão ali para ter uma confraternização, um clube. Vão ali da forma que vivem, e aí eles dizem: ô irmão, como Deus tem me abençoado. Claro, a chuva cai sobre o justo e o injusto, sobre o trigo e o joio. Eles têm sim, não é mentira que eles têm sido abençoados. E Deus tem os seus filhos também lá fora no sistema. Por isso Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas. Agora, alguém pode dizer: tá bom então, pastor, se eu sou predestinado, quer dizer, tá bom, eu vou chegar lá. E faz isso, encruza os braços, e não faz nada, não busca Deus para ter o encontro com Deus. É um extremo. Ou então, mais diretamente: tá bom, pastor, se eu sou trigo, agora se eu sou joio, o que eu vou fazer? Quer dizer, vamos ver no final o que vai dar. Isso mostra que está sendo joio. Porque todos nós, por natureza, nascemos o quê? Joio. Como Davi disse: nasci em pecado me concebeu minha mãe, nasci falando mentira. A nossa natureza original é joio. Por isso que Jesus disse: quem não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Mas Deus tem trabalhado pelas eras para haver um nascimento, um novo nascimento. E vamos dizer, aquela árvore toda cheia de curva, de tronco, de nó, quem sabe caruncho, caindo na mão do carpinteiro, vamos dizer, o carpinteiro de Nazaré, ele tem capacidade, sim, de tornar o que? Essa madeira em um belo móvel. Por isso Jesus nos trouxe a parábola do bom samaritano, para mostrar como Deus trabalha na vida daqueles que desejam. E Jesus diz essa parábola: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e o espancaram, vamos dizer assim, o furtaram, tiraram os seus bens, bateram e deixaram meio morto. E aí Jesus diz: mas pelo caminho, nesse mesmo caminho, vamos dizer, esse caminho da vida, em que o homem caiu nas mãos do salteador, passou um levita, e passou de largo, não fez nada. Passou um fariseu, também não fez nada pelo homem, somente olhou e disse: isso aí pelo jeito vai morrer mesmo. Está cheio de machucadura, vamos dizer, está cheio de pecado, cheio de problema, cheio de pensamentos. Esse aí não é eleito, para esse não tem jeito. Mas disse Jesus, logo após esses dois:
Após o levita, após o fariseu, descia o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? O próprio Senhor Jesus Cristo, que encontrou comigo, que encontrou com você, naquela situação deplorável. Uns mais, uns menos. Uns nasceram sobre o Evangelho, tiveram mais facilidade para ter o conhecimento, outros vieram lá de fora, cheio de marca, mas veja como o Evangelho é sobrenatural. Quando você fala do Evangelho para as pessoas, a maioria não quer saber. A maioria tem já o seu Jesus, a maioria já tem a sua religião, mas o que é? É uma semente hibridizada. Mas quando a palavra de Deus cai, quer dizer, nesse trigo, nesse homem à beira do caminho, embora todo machucado, ele restaura. Quando o bom samaritano encontrou com os nossos pais lá atrás, o que seria deles? O que seria de nós? O que seria de vocês? Se não houvesse esse bom samaritano. Por isso Salomão diz uma coisa: crie teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for mais velho não se apartará. E aí eu olho para vocês, olho para o Moed, para o irmão Vladimir, para o irmão Lindomar, todos eles, irmão João. Agora, pensa um pouquinho. Se cada um de vocês estivesse lá no mundo, onde estariam os seus filhos? E aí eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Pessoas que têm seus filhos pequenos, e não se importam de fazer o culto doméstico, não se importa de trazer na casa de Deus. Quando se acordar, muito será tarde. Porque João Batista disse: não presumais vós dizendo, somos filhos de Abraão. Quer dizer, eu faço parte do povo da mensagem. Quer dizer, meu pai é um verdadeiro cristão. Meu pai foi um verdadeiro cristão. Deus pode sim, disse João Batista, fazer dessas pedras filho a Abraão. E infelizmente, muitos vão se decepcionar. Por quê? Porque não valorizou. Não valorizou. Mas graças a Deus, que o bom samaritano tem estado cultivando o trigo. Tem estado cuidando do trigo para ele não se hibridizar. Aquele mesmo grão que foi plantado lá no Pentecoste, não em 325, mas 33 anos. Após a vida de Cristo, que ele tinha 33 anos quando ele começou a trabalhar. Esse mesmo grão que ele plantou e ele deixou os apóstolos plantando, deixou os apóstolos regando. Esse mesmo grão que ele disse em Lucas 29, ficai em Jerusalém. Mas antes a Bíblia diz ali que ele abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas 24, não 29. Para compreender as Escrituras, que era necessário que o Cristo viesse e fosse entregue nas mãos dos pecadores, e padecesse, e morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse a remissão e o perdão dos pecados, começando por Jerusalém. Esse mesmo grão, Jesus disse, porém ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder de Deus. E esses homens ficaram em Jerusalém. E quando eles desceram, o povo pensava que eles estavam bêbados, porque eles estavam cambaleando na presença de Deus, louvando a Deus. Eles não estavam mais com as portas fechadas.
Eles não estavam mais com medo dos fariseus, eles não estavam mais com medo de Pilatos, mas eles simplesmente adoravam a Deus, porque agora eles tinham sido vivificados com o Espírito de Deus. Pedro, que era medroso, Pedro, que negou a Jesus, Pedro, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Tomé, que era incrédulo, e assim tantos outros. Zaqueu, que era antes um publicano, Mateus, que também era um cobrador de imposto. Mas após, quer dizer, esse encontro com o germe de vida, após esse samaritano chegar ali e levar eles ao Pentecoste, à estalagem, eles não tinham medo mais de nada. Glória a Deus. Daí eles podiam cantar: pode o mundo ver Cristo em ti? E saíram pregando o Evangelho, uns sendo mortos, outros sendo açoitados. E Pedro cheio do Espírito Santo. Você imagina um homem cheio do Espírito Santo? Uma mulher cheia do Espírito Santo? Essa deve ser a nossa ambição todos os dias. Senhor, dá-me do teu Espírito Santo. Senhor, abre-me o entendimento para compreender as Escrituras, como o Senhor abriu dos discípulos lá em Lucas 24. E após compreender então isso que nós ouvimos essa tarde aqui e muitas outras coisas, nós vamos ficar em Jerusalém, ficar no cenáculo, ficar na palavra de Deus, ficar em comunhão com Cristo, e cada dia mais vamos recebendo esse Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia disse para eles: nós não estamos embriagados como vocês pensam. Mas isso é o que profetizou Joel, lá no Velho Testamento, que nos últimos dias Deus encheria do Espírito Santo, o Espírito Santo cairia e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quer dizer, isso é o cumprimento do que o profeta Joel falou, que haveria um derramamento do Espírito Santo. E nesse pequeno discurso, talvez de 15 minutos, 3.000 almas renderam a Jesus Cristo. Esse é, isso que eu quero dizer, o grão de trigo original. O grão de trigo que foi plantado lá. E Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Guarda ali 3, 4 grãos de feijão, de arroz, de trigo, seja lá o que for. Vai ficar ali, mas pega e planta eles na hora certa. E ele vai produzir, como disse Jesus, produzir 30 por 1, 60 por 1 e alguns 100 por 1. Então veja, irmãos, o grão de trigo precisava cair na terra. Precisava morrer. Mas eles não entenderam na época, com certeza. Quando após o ano 325 a Igreja Católica começou a dominar e começou a incluir nas adorações as suas doutrinas erradas, seus credos, seus dogmas. Adoração a santos, como falamos, tendo os santos como mediador, não é só Maria. Se eles não creem, eles criam. Eles creem. Porque eles dizem, sabe, que esses santos foram homens que viveram tão pertinho de Deus, que agora eles podem ser santos intercessores. E a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo, quer dizer, da mesma circunstância, debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Aí vem Tiago e diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele tinha suas falhas, ele tinha seus medos, ele tinha suas fraquezas. Mas disse Tiago, mas orando a Deus,
pediu a Deus que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou novamente, e o céu mandou a chuva. Por isso ele diz: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros e ore sobre ele, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o doente. E para que aumentasse a nossa fé, ele diz: porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era diferente, mas ele estava conectado com o mesmo Deus que nós. Paulo não era diferente, Pedro não era diferente. Eles se tornaram diferentes após o encontro com Jesus Cristo, após o encontro com Jesus Cristo no Pentecoste. Paulo era o quê? Era um religioso, um fariseu, um egoísta, que achava que ele era o melhor ali. Eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando morrer não vou fazer nem curva para ir para o céu. Estava totalmente enganado. Totalmente enganado. E ele indo para Damasco, a Bíblia diz, com carta dos principais sacerdotes, para aqueles que ele achasse, falando dessa crença, falando desse Jesus, falando desse caminho, prendesse e levasse todos presos. Estava indo, vamos dizer, todo jactancioso, pensando que era uma grande coisa para Deus, né? Mas ele estava sendo uma grande coisa na mão do diabo. Aí eu te pergunto, eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós ou não eram? Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ali houve uma inversão de 90 graus, ele foi e começou a voltar ao contrário agora, voltar ao contrário às suas seitas, os seus dogmas. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. O que farei? Entra na cidade e ali será dito. Vocês vejam, irmãos, que sempre Deus tem a sua autoridade representativa, como também o diabo tem as suas autoridades representativas. Tem seus diabinhos por aí. Tem sim. Os seus artistas, seus isso, seus aquilo. Mulheres influenciando o verso errado, mulheres vestindo de forma a ser cobiçada. Estão sob a unção demoníaca. Eles são sim autoridades representativas de Satanás. Mas Deus também tem as suas autoridades representativas. Para quê? Para a aprimoração do seu corpo, do corpo da noiva, do corpo de Cristo. O que farei, Senhor Jesus? Entra na cidade, que ali vai ser dito para você. Quer dizer, te acalma um pouco. Assim o gaúcho fala, né? Sotaque gaúcho, para que se alguém um dia ouvir nós, é muito bonito, viu? Graças a Deus. Mas também os outros também são bonitos, né? Entra na cidade, que ali será dito o que se deve fazer. E vocês vejam, irmãos, que Deus sempre trabalha nas duas pontas. Deus trabalha nas duas pontas. Ali por 2017... quando eu fui separado para o ministério, pastor Daniel sendo ali o pastor imediato, o auxiliar imediato, pastor Febroni, tendo necessidade de mais obreiro na obra, mas ele não falou nada. Não deu opinião, pastor, vamos... Não, ficou quietinho. E aí quando o pastor Febroni chamou ele no escritório, eu disse: irmão Daniel, eu tenho pensado de separar o irmão Davi para o ministério. O que você acha? Ele disse: olha, eu também pensava, pastor, mas não falei, porque eu sei que Deus trabalha nas duas pontas. Quer dizer, Deus não vai falar só para mim aqui, pastor. Deus vai falar através do ancião, e aí junto, fechou. Vocês estão entendendo? Deus trabalha nas duas pontas.
Por isso é simples saber quando é a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Deus encontra com Paulo no caminho de Damasco. Então vamos recapitular. Deus encontra com Paulo no caminho de Damasco, o derruba do cavalo, e aí ele pede o que deve fazer. Deus diz: entra na cidade, que ali será dito o que você tem que fazer. Aí de imediato Deus vai aonde? Na casa de Ananias, um dos apóstolos. Não Ananias e Safira, né? Não creio que seja o mesmo. De jeito nenhum. Mas de um outro Ananias. E disse: levanta-te, porque na casa de Judas, não de Judas o traidor, há um homem orando. Vai lá. O Saulo de Tarso está lá. Aí o próprio Ananias, ele disse: Senhor, será que eu entendi bem? O Senhor disse: Saulo de Tarso. É, Saulo de Tarso. Mas Senhor, esse homem tem sido o terror da tua igreja, tem assolado a tua igreja. Será que é o mesmo que nós estamos falando? Sim, é esse mesmo. Vai lá, porque eu vou mostrar como ele deverá padecer agora pelo meu nome. Porque agora eu encontrei com ele. Porque agora eu reguei ele, e ele não é mais um joio. Ele não está mais sob a influência de um joio, mas ele é o trigo original. Eu vou fazer agora ele produzir trigo. Que coisa gloriosa, né? E Ananias chega lá e diz: irmão Paulo, o anjo que apareceu para você disse para mim vir orar por você. E orou por ele, e aquelas escamas da cegueira caíram por terra. E a Bíblia diz: e levantou-se e foi batizado em nome do Senhor. Por quê? Porque havia tido um encontro com Deus. Se você ainda não tomou uma decisão de batizar, de servir a Deus, me desculpa, mas não encontrou com Deus ainda. Mas é tempo nessa noite, nessa tarde, nesse ano de 2025, de dizer: Senhor, eu quero encontrar contigo. Senhor, venha ao meu encontro e me dê força, me dê o entendimento aberto, porque eu quero também, como Paulo. Como o eunuco encontrou com Filipe e foi batizado em nome do Senhor, eu quero hoje fazer parte da fileira do trigo do Senhor Jesus Cristo, dessas almas que estão marchando junto aos céus, em direção aos céus. Não deixe a oportunidade passar. Mas voltando àquilo que disse Jesus: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá muitos. Vamos dizer, como disse antes, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, quer dizer, vai ter uma lavoura, porque alguns trigos foram plantados. E ali, pós-Nicéia, a igreja foi subjugada. Nós entramos nas eras negras, nós entramos nas vendas de indulgência, nós entramos no período das Santas Inquisição. Que as Santas Inquisição tinham aparelhos de tortura que nem hoje não existe, eu creio. E a semente caiu na terra e morreu, e praticamente se desapareceu. Mas sempre, em todas as eras, Deus tinha um Antipas. Até nos dias, disse Jesus, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto perante vós. Eu tenho ainda meus Antipas. Glória a Deus. Mas as sementes foram caindo, e quanto mais caía na terra, quanto mais o sangue jorrava, ele produzia mais. O diabo não pôde parar essa caminhada cristã, e estamos hoje aqui. E por volta de 1500, o grão original agora começa a brotar, ele solta 2 folhinhas como milho.
E Lutero, e o mensageiro Lutero, enterrado até o pescoço, nas mariolatrias, nas idolatrias, nas penitências, com o joelho, quem sabe, grosso, subindo ali as escadas da Basílica de São Pedro. Deus cochichou no ouvido Lutero: o justo vive por a fé. É pela fé. E ele pregou isso. E pregou isso. E foi perseguido. Mas enquanto ele ficava escondido no castelo, ele pegou a Bíblia que ele tinha ali, em latim, e disse: não, mas os meus alemães também precisam conhecer essa palavra. E ele traduziu, né? Vocês sabem, na língua alemã, que era o idioma dele, e posteriormente ela foi traduzida até que chegou nos nossos dias. O grão original, de novo nascendo, brotando. E aí chega com John Wesley, agora ele já tem o caule. Chega nos pentecostais, agora já tem a palha. E chega nos dias da mensagem do sétimo anjo, já tem o grão. E o grão está amadurecendo, por isso que nós não temos grandes colheitas. Não temos muita coisa não, de vez em quando converte um aqui ou ali, porque é tempo de amadurecimento do grão. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser como os grãos original. Como Paulo, Silas, Pedro, Jesus Cristo, Antipas e tantos outros. E agora está chegando o tempo da colheita. Quando o joio será amassado, quer dizer, amarrado em feixe no concílio ecumênico, a união de igreja vai estar uma só, cada uma pregando os seus dogmas, mas vamos dizer assim, no mesmo espírito, na mesma doutrina, nas mesmas obras. O padre no púlpito do pastor, o pastor no púlpito dos padres, vocês vão ver muito disso ainda. Já começou. Mas você não é agradecido pelo bom samaritano ter te encontrado? E por você estar seguindo o molde antigo? Por isso que a Bíblia diz: não removeis os limites antigos deixados por seus pais. Não vamos remover os limites antigos deixados pelo apóstolo Paulo, deixado pelo apóstolo Pedro, deixado por Tiago, deixado por Antipas e tantos outros. É o mesmo modelo, é o mesmo limite que tem sido, vamos dizer assim, destacado na mensagem do sétimo anjo. É claro que nós vemos o diabo, assim como ele se infiltrou lá em Niceia, ele se infiltra em indivíduos que não têm um compromisso com Deus. Os escândalos, sabe quando vai parar? Quando nós forem embora. Não olhe para os barcos afundados, mas olhe para aqueles que estão seguindo direção a Deus. Ah, mas eu vou parar por causa disso, daquilo, por causa do escândalo. Gente, um dia eu falei para o irmão, se você ficar parado por causa do escândalo, se você vivesse no dia de Jesus, você pararia também. Nos dias dos apóstolos, quer dizer, muito mais ainda. Nos dias de Jesus tinha um Judas, um crente manufaturado, que tinha uma aparência, eu penso que a aparência dele era da mais bonita. Tanto é que quando Jesus disse: um de vós vai me trair. Se o Judas tivesse uma vida meia suspeita, né? Ele tinha, mas ele tinha uma aparência. O Pedro dizia: Senhor José, é você, né? Tiago dizia: não te disse? Mateus dizia: bem que eu disse, que esse aí ia mostrar as unhas. Não. Pedro disse: Senhor, vamos dar uma olhada aqui no Judas. Pedro olhou, Tiago, João, o Tomé, tudo eles ali.
Senhor, sou eu? 11 Mateus, Senhor, sou eu? Aquele que mete a mão comigo no prato é esse. Lá foi o Judas velho e botou a mão. Vai, amigo, faz o que você tem que fazer de uma vez. Porque eles não ficam te enrolando. Havia escândalo ali. E no tempo dos apóstolos? Você vê o Ananias e Safira. Tu vê o Alexandre o Latoeiro. Tu vê a Bíblia diz que eles colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são. Aqueles que se diziam judeu e não eram também. Tantos outros. Mas a igreja permaneceu firme, a coluna de fogo permaneceu firme, a palavra de Deus permaneceu firme, e o diabo pensou, acabei com tudo, acabou coisa nenhuma. Ali nascia um. Conta-se uma história, eu creio que é real, que o soldado que estava cuidando dos irmãos ali, e eles ficaram com a água até uma altura do corpo, né? Quando não aguentasse mais, eles caíam e morreriam. E aí tinha ali um irmão, vamos crer que ele se arrependeu depois, né? Quando estava, já quem sabe, trabalhando para cair, ele disse, eu nego. Se a questão é negar Jesus, eu nego, me tira daqui. Aí o soldado disse, então faz o seguinte, fica aqui no meu lugar que eu vou em teu lugar. Porque cada um que caía, ele via o Espírito sendo levado a Deus. Quando o diabo pensava que matava, nascia outro, e entrou as eras negras, mas nós temos os mensageiros ali, Columba, tantos outros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham, todas as eras Deus tinha um representante, para dizer, o caminho é por aqui, gente. Vamos dizer, pegava uma velhinha no sentido e dizia, olha, está tudo escuro, é por aqui, ó. Vamos indo. Glória a Deus. E um dia nós vamos encontrar com eles. Só isso, como diz a Bíblia, só isso será céu para mim. Irmão, que época tu viveu? Eu vivi na época do boi. Sabe, tem os 4 animais, né? O boi, o leão, o que mais? O homem e a águia. Nós vivemos na unção da águia. A unção do leão, lá no início, com o leão da tribo de Judá. O leão, né? Depois do leão vem o homem. Na unção do... Não, antes vem o boi. Sacrifício, melhor. Eu vivi no tempo da unção do boi. Quando nós trabalhávamos e morria por amor a Cristo. Se você viveu lá, irmão, como se conseguiu? Ele estava comigo. Ele estava comigo, embora estando debaixo da unção do boi. O animal que trabalha, é um animal de trabalho como também de sacrifício. Ele trabalha para o seu dono e depois ele morre para dar carne para o dono. E depois nós vimos na unção do homem. Quando? Em Lutero. A inteligência do homem deu uma rasteira no sistema católico. Wesley. E depois nós estamos na unção da águia. Que a águia consegue ver longe, a águia consegue ver semente da serpente, a águia consegue ver batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a águia consegue ver santa ceia com pão asmo, vinho puro, seguido do lava-pé, a águia consegue ver santidade nas vestes, que não é uso e costume. A unção da águia, mas a águia também, quando ela vê o perigo, ela voa. E num desses dias nós vamos voar. Nós vamos voar. Que privilégio nós temos.
Irmão, você viveu na unção da Hag no último tempo? Sim! Quando nós vimos o problema, o aperto do concílio, nós voamos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Só isso será céu para mim. Só isso será... Canta um hino. Céu para mim. Vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Diga: Senhor, obrigado por eu viver no tempo da unção da águia e eu estar na unção da águia, vendo as Escrituras como devem ser, vendo a unicidade de Jesus, vendo o mensageiro no lugar dele, não como um santo, como um Deus, como alguém acima do mérito de profeta. Vamos dizer assim: glória a Deus. Te agradeço, Senhor, pela tua bondade, por o Senhor ter aberto os nossos olhos e eu não ter sido incrédulo.